Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, a acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No dia em que a Santa Igreja celebra Santo Ambrósio, bispo e doutor da Igreja, na primeira semana do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse Jesus aos seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, o dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsarem espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações: Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graças deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, anunciar a Deus, dizer que Deus está próximo, eis uma grande tarefa. Como fazer isso? O Evangelho de hoje nos recomenda que não se multiplica palavras, façamos muitos gestos de amor, de esperança, em nome desse Deus. Não multipliquemos, como diz, palavras, mas sim gestos. A nossa sociedade precisa de pessoas que falam menos e ajam mais. É preciso agora multiplicar aquilo que você fala em gestos, porque não é possível pregar, anunciar o Evangelho, anunciar Jesus e ser acomodado, pensar em si mesmo, concretizar coisas para si mesmo. Ele diz: curai os doentes, ressuscitar os mortos, purificar os leprosos. É interessante aqui, quando se fala em ressuscitar os mortos, não é literalmente somente ressuscitar os mortos, mas quantas pessoas que por falta de testemunho real, concreto, verdadeiro, estão mortos, faltando pessoas que dão a elas motivos para viver, motivo para se alegrar, purificar os leprosos. Quantas pessoas que vivem no mundo de uma pornografia, no mundo totalmente ausente do amor de Deus, de viver para Deus. Expulsai os demônios que levam você a fazer mal ao outro, a querer mal ao outro, a denegrir a imagem do outro, a prejudicar alguém. Isso é concreto, isso é uma realidade. De graça recebeste, de graça deveis dar. O anúncio, eu acho que o cerne desse anúncio é o testemunho gratuito. A pessoa não vale pelo que ela tem, ela vale pelo que ela é. Ela é filho, filha de Deus. Ela precisa do seu amor, ela necessita da sua atenção gratuita, não pelo que ela tem. Não dá devido valor à pessoa porque ela tem esse cargo, ela tem essa importância, ou ela tem esse valor financeiro, ou ela tem um patrimônio invejável. Então tratamos essa pessoa
pelo cargo que ela exerce, seja na vida religiosa, no que nós chamamos da vida de igreja, né? Do cargo importante, é papa, é bispo, é padre, é isso, é aquilo outro. Então damos um valor para ela, a tratamos com dignidade e não tratamos o outro com a mesma dignidade. É exatamente isso que o nosso Senhor está falando aqui. Fico perplexo, amados irmãos, com pessoas que têm uma capacidade de interpretar belamente a palavra de Deus, porém a sua vida é uma vida morta. Não tem prática do evangelho. Um evangelho que se prega e que não se vive é um evangelho morto, é um evangelho da mentira, é um evangelho que não leva a uma experiência profunda com Deus. Façamos aqui perguntas. Nós cremos num Deus que é próximo? Confiamos nele? Sabemos olhar para frente com confiança? Como uma criança sabe que está no colo do pai? Ela sente o cheiro do pai, ela sente o carinho do pai, ela sente a proteção do pai. Sabemos sentar-nos no colo do pai, na oração, na escuta da palavra, aproximando-nos dos santos sacramentos da igreja. Ontem eu pregava na missa e dizia: sacramento essencial que não dá para não viver, ou seja, é dispensar. Não é possível dispensar a Santíssima Eucaristia. Não é possível dispensar o sacramento da confissão. Esses dois sacramentos não é possível alguém dispensar. Você pode dispensar o sacramento da unção dos enfermos? Pode. Mas esses dois primeiros que eu falo, não é possível um cristão dispensá-los, não viver do altar do nosso Senhor, não fazer penitência corporal de reconhecer a miséria e se confessar. Por fim, abraçamos Ele, sabemos incutir corajosamente no outro esse amor ardente, o amor do nosso Senhor, fazendo-nos próximos de quem sofre, de quem está só, de quem está distante, até mesmo de quem nos é hostil, de quem nos é antipático. Saibamos fazer a diferença em meio a tantos comportamentos diferentes e diante dessa palavra do Santo Evangelho de hoje. Saibamos trazer a palavra, fazer com que essa palavra se faça carne. O Verbo se fez carne. E fazer-se carne significa agir a partir do Espírito de Deus. Então que a palavra de Deus se faça carne no teu coração, na tua vida, e que eu e que você, e que nós possamos agir muito mais do que pregar e falar, mas naquilo que nós já sabemos que Deus nos transmite, possamos agir diante dessa sociedade. Que a palavra de Deus hoje possa incutir no teu coração esse forte desejo, esse forte atrair pelo nosso Senhor. Que seja assim para mim e para você, esse olhar de santidade que Deus nos propõe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário,
Que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de anunciar o seu Filho Jesus, não só com palavras, mas com nossas ações. Que Maria Santíssima nos dê a grande graça de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.